Uma boa noite a todos os nossos espectadores hoje, o nosso pessoal que está prestigiando mais uma dessas lives da Escola da Magistratura do Trabalho, a EMATRA, trazendo hoje o tema 3 da série Diálogos da Magistratura, um tema que, eu vou ser bem sincero com todos vocês, se no início do ano nós tivéssemos definido, escolha 50 temas de direito do trabalho para a gente falar a respeito esse ano. O tema de hoje não estaria entre eles fatalmente, mas a realidade nos força a nos adaptarmos, e eis que um tema que a princípio não teria lá muita relevância no começo da história, passou a ter agora um protagonismo inédito dentro do direito do trabalho. E para tratar desse desafio, um desafio aí que já gerou bastante repercussão, teve repercussões até em outros níveis que não apenas do Poder Judiciário, eu tenho hoje comigo aqui para debater o tema os meus queridos colegas, amigos, Dorival Barão, Camila Caldas, Sandro Antônio, sejam todos muito bem-vindos. Aliás, o Sandro representando o Oeste do Paraná, porque o Oeste ainda não tinha participado das nossas lives, o Norte já tinha participado bastante, agora temos um representante do Oeste aqui conosco também. E, meus queridos, tema dificílimo, porque, entre outras questões, raríssimo, inclusive. Todos nós aqui já temos mais de década atuando na Justiça do Trabalho, se contar período como servidor e tal, como em advocacia, então mais décadas no plural, inclusive. E eu gostaria de começar o nosso tema de hoje falando exatamente disso, começando leve. Lorival, todos os seus anos na Justiça do Trabalho, você já enfrentou esse tema antes? Já teve a oportunidade de enfrentar questões relacionadas a fato do príncipe, questões relacionadas à força maior, que são os nossos temas de hoje, ou não? Boa noite, um prazer participar, agradeço o convite. Força maior, eu não lembro. Completei agora 15 anos de magistratura, tem mais um tempo também anterior como advogado, como estagiário, e não lembro de ter atuado em nenhum processo de força maior. Aí, a subespécie da força maior, o fato do príncipe, esse sim. Esse trabalhei em alguns processos que envolviam os bingos aqui em Curitiba, que foram fechados na época por a legislação que proibiu a continuidade, e as partes os réus alegavam a questão do fato do príncipe. Mas isso, assim, pouquíssimos processos e uma discussão sempre lateral. Nunca com a dimensão e o realce que tem hoje em dia. Muito bem. Sandro Antônio, já teve a oportunidade de enfrentar esse tema, seja lá em Santa Catarina, seja aqui no Paraná como magistrado? Como é que você já lidou com essas situações antes? Não. Primeira vez. Bom, boa noite a todos. Prazer estar com os colegas. Realmente é tema de teoria para estudar na época do concurso. Assim, para mim, realmente, tanto que não é tão fácil achar bastante casuística na jurisprudência, né? Tem bastante jurisprudência sobre atos de desapropriação, mas em relação a outras hipóteses não se encontra tanto, não. Eu acredito que haverá agora, porque será um tema que será bastante cobrado, mas ter lidado num processo ainda não. Finalmente, Camila, já teve a oportunidade de enfrentar essas situações aí, todos esses anos na magistratura e antes disso como servidora também ou não? Boa noite a todos. Obrigada, meu amigo Roberto, pelo convite. Esse é daqueles assuntos que a gente vê uma vez na vida, né? E a gente vai ficar aí um bom tempo vendo esse assunto agora de forma inesperada. E isso me lembra um pouco aqueles exemplos de direito penal, você atira no espantalho e descobre que era um chinês fazendo Tai Chi Chuan, né? Erro de tipo, essas coisas. Ainda brincadeira com o chinês, né? Que talvez inadequada nesse momento, já tivemos conflitos internacionais por conta disso, mas é exatamente essa situação, né? Esses exemplos inesperados, acadêmicos, que a gente usa e na prática nunca viu. E essa é a situação. E eu nunca tive nenhum caso em que se discutiu nem o 486, nem o 502. Então, assunto absolutamente novo, né? Muito bem, é novo mesmo e como a Camila acabou de mencionar, ele está disciplinado, disciplinado até uma expressão forçada aqui, porque ele está aludido no caso da fato do príncipe no 486, depois força maior é tratada lá do 501 ao 504 em tese, mas porque nos interessa aqui o 502.
vamos tentar atacar a jugular do problema em grandes pinceladas, então. Lorival, nós temos aqui uma situação de fechamento de várias atividades temporários, né? Não houve, salvo o melhor juízo, pelo menos, não houve nenhuma proibição específica ad eterno aí de qualquer atividade, mas houve a cessação imposta de várias atividades. Ela vem no seio de uma série de dispositivos legais, inclusive de uma declaração de estado de calamidade, que ensejou várias medidas provisórias no meio do caminho aí. Então, para abordar em grandes pinceladas aí, como é que você enxerga isso? É uma situação que enseja fato do príncipe? Não é? É força maior? Pode ser um, pode ser outro? Como é que é a tua visão geral ainda do tema? É a força maior. Isso é inegável. É um evento imprevisível, extraordinário, que o empregador não concorreu e era impossível imaginá-lo. Além do aspecto fático que o comprova integralmente, a MP 927 expressamente adota, fala, força maior para os efeitos do artigo 502. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem configurado de forma muito clara a hipótese de força maior. Isso significa que há fato do príncipe? Aí a gente vai ter que fazer aqui uma subdivisão. Então, quer dizer, a força maior, e aqui você falou até que a CLT disciplinou, esses são os temas clássicos que a CLT é indisciplinada. Ela trata de forma técnica, incorreta, superficial, e a gente daí tem que buscar um instituto lá no direito civil ou lá no direito administrativo, e raspando ele, arrumando para encaixar no modelo trabalhista. É o que a gente vai ter que fazer aqui. Então, tanto que a gente acaba tendo o quê? A força maior trabalhista, o fato do príncipe trabalhista. Por quê? Porque a gente busca um instituto, altera em parte a sua essência e o transforma para o direito do trabalho. Mas então, voltando à questão principal. Há força maior? Sem dúvida. Há fato do príncipe? Em termos. Por que em termos? Porque que o fato do príncipe, eu acho que você não tem uma resposta prévia, objetiva, abstrata, que eu possa estender a todos os empregadores. Para falar se tem fato do príncipe ou não, eu tenho que percorrer um itinerário. Então, a primeira questão, porque não existe legislação federal tratando disso. Então, a primeira questão tem decreto estadual ou municipal que trate? Tem. Como que esse decreto ataca a atividade empresarial desenvolvida pelo empregador? O decreto considera isso uma atividade essencial e permite que ele continue? Permite que ele continue. Me parece que aí há uma forte propensão para afastar a ideia de fato do príncipe. Mas ele fala que não é uma atividade essencial. Então, preencheu aqui o segundo requisito para a gente chegar lá no fato do príncipe. A terceira questão. O empregador tem outros mecanismos de subsistir a sua atividade, por exemplo, utilizando teletrabalho, entrega a domicílio ou qualquer outra forma, ele consegue manter a sua atividade econômica? Consegue. Não é fato do príncipe. O fato do príncipe é aquilo que afeta de forma draconiana, aquilo que deixa praticamente impossível ou impossível a continuidade da atividade empresarial. Então temos que ver. O decreto trata. É atividade essencial? Não é. Tem que parar. A atividade poderia subsistir por outros modelos de produção, como eu citei aqui, teletrabalho, ou a entrega a domicílio, ou qualquer outra forma que os empresários estão imaginando para conseguir trabalhar e ter o seu rendimento? Não consegue. O empregador se valeu dos outros mecanismos que as MPs 927 e 936 dispuseram para, nesse momento de anormalidade, conseguir a manutenção dos empregos? Por exemplo, utilização de banco de horas, suspensão do contrato, redução proporcional da jornada e do salário, antecipação de feriados, férias coletivas. Ela utilizou esses mecanismos? Porque me parece assim, que para eu chegar ao ponto que é o fato do príncipe, é porque o empregador tentou, de todas as formas, esgotar todos os seus instrumentos de resistência para a continuação da sua atividade. E não foi possível. Mais do que isso, para que o fato do príncipe incida, tem que ter a suspensão, ou melhor dizendo, a paralisação temporária ou definitiva. Então não dá para o empregador falar assim,
mando embora você hoje e a minha atividade continua, e daqui 6 meses, quando eu for demandado em juízo, eu falo assim, opa, houve fato do príncipe lá atrás, fato do príncipe não retroage, tem que ser concomitante. Então, assim, parou a minha empresa, aí vamos pensar nisso. Então, me parece que a gente tem que percorrer um itinerário excluindo. Não tem uma resposta para você como eu tenho na força maior. A força maior? Sim, a força maior. A fato do príncipe? Porque o fato do príncipe é uma espécie do gênero força maior. Tudo isso considerando a forma técnica que a CLT trata da matéria. Porque quando a gente vai para a seara do direito civil, direito administrativo, existe um outro regramento, uma outra normatização. Estou falando aqui exclusivamente no nosso mundo de trabalho. Então, já o fato do príncipe, a resposta é, pode ter? Sim, pode ter. Mas eu vou ter que fazer uma análise. Começo lá do aspecto mais geral e venho até o aspecto mais minucioso, até o detalhe concreto da relação empregado-empregador e tudo aquilo que o empregador pode ou não se valer para impedir o fechamento da empresa. Essa, sim, em princípio, em linhas gerais, é a minha visão. Obrigado, Lorival. Sandro, a CLT, como o Lorival destacou, ela fala do fato do príncipe e ela fala também da força maior. Então ele entende, obviamente, como o Lorival já destacou, que são duas coisas distintas. Pode existir uma relação de gênero e espécie, como o Lorival destacou, mas efeitos diferentes. Como é que você enxerga no cenário atual, também ainda em primeiras linhas, essa distinção? Bom, eu enxergo da seguinte forma. Em termos gerais, nós temos a regulação da Covid, dos efeitos trabalhistas, medidas de enfrentamento à Covid no campo trabalhista, pela MP, e ela diz, no artigo 1º, parágrafo único, considera-se força maior. Poderia o governo ter colocado, considera-se fato do príncipe? Poderia? Mas ele já disse, considera-se força maior, certo? Ele elegeu esse instituto. Temos que lembrar o seguinte, há uma conexão, há uma proximidade entre os institutos, mas eles são distintos porque envolvem pessoas distintas. Na força maior você não tem a intervenção do terceiro, que é o ente público, tem requisitos específicos. Na força maior não precisa um ato normativo ou administrativo, coisa que no fato do príncipe há necessidade. Os efeitos são diversos no campo das obrigações. Um traz a possibilidade de redução pela metade da indenização. No caso do fato do príncipe, não, o trabalhador recebe 100% do que lhe é devido, só que é o outro que vai pagar. Então, veja bem, institutos diferentes e o governo, ao normatizar, disse, é aquele. Agora, isso significa que, de uma maneira geral, tendo o governo estipulado, é a hipótese de força maior, não seja possível discutir a existência de fato do príncipe? Aí eu acompanho o Lorival naquele sentido. Tem o geral e tem o específico, certo? Eu consegui aqui até pensar numa hipótese em Francisco Beltrão, que é uma das jurisdições que eu atuo, tem lá um hotel que era um hospital, certo? Antigamente foi construído para ser um hospital, deixou de ser um hospital e os quartos foram transformados para hotelaria, certo? A Lei 13.979, que é a lei, enfim, aprovada como tal e não medida provisória, que regula o enfrentamento à Covid, ela coloca como uma das medidas de enfrentamento possível a requisição. Ela coloca a possibilidade de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior da indenização justa. Então, vejamos o seguinte. Há no município um número de infectados tal que recomende o isolamento, quarentena no sentido técnico da palavra, certo? Daquele contingente. O município requisita a ocupação de 50% dos quartos do hotel, que já foi um hospital, né? Mas, enfim,
considerando para qualquer hotel que seja possível transformar ali num hospital para tratamento de doentes, ainda que provisoriamente. Ora, há um ato específico, evidentemente com a capacidade de afetar totalmente o negócio, porque ainda que ele ocupe parte dos quartos, talvez isso vai afastar outras pessoas de se hospedar ali. A repercussão econômica é imediata, mas a lei prevê pagamento posterior e justo. E a gente sabe como é que é para receber do poder público, certo? O tempo no direito público não é igual ao direito privado. Seria uma hipótese de fato do príncipe? Poderia configurar um fato do príncipe. Ainda que seja um ato justificável, válido por meio da administração, houve ali incidência de uma paralisação temporária do negócio da forma como era desenvolvida e afetando efetivamente os contratos de trabalho, porque o empregador vai receber pela ocupação daqueles quartos lá no futuro. Enfim, eu acredito que há várias situações específicas que podem ensejar. Aqui, a lei também ela permite requisição de bens, apreensão de respiradores, ou apreensão de uma encomenda de máscaras, que estava indo para determinado cliente e o governo vai lá e apreende. É um ato administrativo amparado pela lei, mas que possivelmente vai afetar o faturamento daquele mês e isso talvez agrave e haja uma paralisação, ainda que temporária, porque o fato do príncipe não requer que seja uma paralisação definitiva, como no força maior, mas pode ensejar ali até a quebra do negócio, se for o caso. Então, assim, de modo geral, me parece que em várias atividades pode configurar força maior. Por que eu digo em várias atividades? Porque a gente também não pode excluir a hipótese de algum empresário que não foi afetado, por exemplo, um dono de farmácia ou supermercado, eventualmente ele esteja querendo reduzir o seu quadro de funcionários e use como desculpa a força maior. Bom, se a atividade não foi afetada, não há que se invocar. De modo geral, o Covid me parece que é um motivo de força maior, salvo essas exceções. Mas pode haver fatos específicos, atos específicos do poder público, e aqui cabe lembrar, não necessariamente ato administrativo, porque o artigo ainda fala que pode ser lei, então pode ser um ato do legislativo, e se pode ser do executivo ou do legislativo, também pode ser do judiciário. Então, aquela questão das liminares, uma liminar também, a rigor, poderia caracterizar fato do príncipe, a ensejar a caracterização da lei. A hipótese de incidência aí da normativa de excluir do empregador a obrigação e repassá-lo para atribuir ao ente público responsável por aquele ato. Camila, enquanto o Lorival está fazendo a exposição dele, eu vi que você estava concordando ali, então me parece que você acompanha o entendimento a respeito da força maior. Mas vamos pegar esse gancho do que foi dado até agora aqui. Então, nós temos uma situação, vamos supor, de força maior. Essa força maior, ela é excludente do fato do príncipe? Quer dizer, uma vez caracterizada a força maior, de jeito nenhum vai acontecer o fato do príncipe? Ou como é que é essa relação de prejudicialidade entre eles? Ou ela nem sequer existe? Como é que você enxerga isso? Então, a parte da fala ali do Lorival, em que você também falou, né, da atecnia da CLT, ela fica muito evidente nessa parte da CLT, né, tanto no 486 como no capítulo seguinte da força maior. E aqui uma observação que eu faço, que acho que é o ponto dessa tua questão, Roberto. O 501, ele conceitua a força maior. Ele traz um conceito de força maior, que é o que a gente chama de conceito de força maior trabalhista, né? Mas o 486... ele não fala em fato do príncipe, ele não usa essa terminologia. É uma terminologia que surgiu agora, especialmente por fala aí do presidente da República, tomou uma dimensão maior, as pessoas começaram a discutir fora do âmbito jurídico, mas o fato é que o 486, ele não fala em fato do príncipe, ele diz ato do poder público, municipal, estadual, federal, que acabe impedindo a continuidade da atividade da empresa.
Então, a rigor, você tendo ou não força maior, você tendo um ato do executivo ou do legislativo e do judiciário, eu vou deixar uma aspas aí, acho que a discussão é um pouco mais complexa, mas o ato do legislativo e o ato do executivo que determina, por exemplo, a suspensão de atendimento público a algumas atividades, ela é hipótese do artigo 486, independente de força maior ou não. A discussão que eu acho que o 486 traz, e aqui que eu acho que é o ponto, não é se é fato do príncipe ou não, é a empresa trazer evidências claras de que foi esse ato do poder público que implicou na rescisão dos contratos. E aqui, veja, é rescisão dos contratos, porque é o encerramento da atividade. Então, não é porque eu não consegui pagar hora extra, não é porque eu não consegui pagar salário, é o encerramento da atividade. Então, assim, sinceramente, para mim, o 486 não é fato do príncipe. É qualquer ato do poder público. Então, nesse aspecto, a gente reconhecendo ou não a força maior, a gente reconhecendo a hipótese da lei, a 13979, que traz expressamente que é uma situação de força maior, isso não exclui, para mim, necessariamente, a aplicação do 486. Para mim, a situação do 486 é o quanto as empresas vão conseguir provar o nexo de causalidade com a sua situação específica, com o ato específico do poder público. Tudo bem. Lorival, diga. É que o ato, me parece que a discussão é que o ato é o próprio decreto que impede a continuidade da atividade econômica. Então, assim, o decreto do Estado do Paraná fala assim, que determinadas atividades fica proibida a reunião de pessoas. Então, algumas indústrias tiveram a impossibilidade concreta de continuar a atividade, né? Me parece, assim, que o ato considerado fato do príncipe é o decreto estadual ou municipal que impede a locomoção e a reunião de pessoas na atividade produtiva. Deixa eu só... Essa parte da conceituação ela é delicada, é claro, porque o artigo 486 da CLT ele alude ao fato de que a paralisação ela pode ser temporária, né? Isso já foi aludido anteriormente. Mas vamos pensar, vamos tentar trazer aqui para a questão mais prática, tá? Vamos pegar uma situação que fatalmente vai acabar ocorrendo, tá? Vamos pegar, Lorival, uma situação em que a pessoa esteja querendo discutir essa questão. Tá? Então, entrou com a ação, houve uma rescisão contratual, não houve o pagamento das horas extras, das verbas rescisórias, que seja. E aí, o 486, parágrafo 1º da CLT, aqui eu vou me permitir fazer uma rápida leitura, vai lá e diz o seguinte, olha, sempre que o empregador pode ser até autor nesse caso, né? Mas vamos trabalhar com a ideia de que ele é o réu. Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do presente artigo, ao qual nós estamos denominando de fato do príncipe aqui, por convenção, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada como responsável para que, no prazo de 30 dias, alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como chamado à autoria. Então, é uma coisa realmente diferente, né? Tribunal chamando, inventando uma modalidade de chamamento à autoria que nem funciona mais assim no processo civil. E aí, logo na sequência, ele vai dizer assim, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, que se a parte indicar qual que é o juízo competente, nós temos que remeter o processo para lá. E aqui nós estamos partindo do suposto de que, olha, a caracterização do fato do príncipe depende de uma série de constatações, de verificações de mérito. E rigorosamente falando aqui, nós temos primeiro uma intervenção de terceiros e segundo, uma potencial extinção do processo em caráter liminar. Né? Então é uma situação sui generis é pouco. Vamos lá, caiu pra você sem encrenca aí, Lorival. Como que você lida com essa situação? Bom, então vamos lá. O artigo, o parágrafo 1º que você leu é lá de 43. Lembrando, 43, o Justiça do Trabalho sequer fazia parte do Poder Judiciário. A gente estava lá naquela natureza ainda administrativa da Justiça do Trabalho sob a égide do CPC de 39. Então, assim, não dá para levar isso aí como um procedimento a ser adotado hoje. Eu faço duas hipóteses aqui. Para mim, não é o caso de... quando o empregador fala, olha, existe o fato do príncipe, porque um ato estatal impediu a minha continuidade empresarial, eu entendo, e quando ele fala, e quem, portanto, tem que pagar a indenização é o Estado do Paraná, por exemplo, para mim aqui não se trata de intervenção de terceiro. Para mim aqui a hipótese é de correção do polo passivo, a hipótese lá do artigo 339 do CPC.
que o 339 fala assim: quando eu sou demandado, mas sou considerado ilegítimo, eu aponto quem é o devedor correto e esse vai ser incluído no processo. Para mim, portanto, não é hipótese de intervenção em terceiro, é hipótese de correção no polo passivo. E aí eu vou investigar se existe isso ou não, depois de trazer o ente. Quer dizer, primeiro, numa análise, numa cognição sumária, vou verificar: existem requisitos, indícios suficientes para que possa ocorrer o fato do príncipe? Existe. Vou trazer daí aqui o ente estatal que está sendo imputado como responsável pela obrigação. A parte majoritária da doutrina, quando fala de fato do príncipe, aborda isso como denunciação da lide. Então, se a doutrina e a jurisprudência são controvertidas, eu aceitaria a denunciação da lide formulada pelo réu. Eu não impediria isso. Tecnicamente, penso que é a hipótese de correção do polo passivo, a aplicação do 339 do CPC. Mas não colocaria um óbice processual intransponível aqui se a parte apresentasse como denunciação da lide, porque boa parte da doutrina trabalhista age dessa forma, e aí me parece assim, que eu estaria aí, por entendimento próprio, impedindo o pleno exercício de defesa do réu. Então, e se eu aceito daí a denunciação da lide, tudo bem, é denunciação da lide? É denunciação da lide exatamente como é regulada no CPC. Não tem prazo de 30 dias, não tem prazo de 3 dias. Esquece parágrafo 1º e parágrafo 2º do 486. Eu vou adotar o regramento inteiro do CPC. Como a gente faz com a desconsideração da personalidade jurídica, como a gente faz com a ação rescisória, como a gente faz com vários outros, como, por exemplo, agora, incidente de assunção, as questões dos precedentes. Quando a gente vai lá, então, ok, é a denunciação da lide. Aqui não dá para falar assim, é denunciação da lide, mas o prazo é o dos 30 dias. Não. Se é a denunciação da lide, eu pego o instituto inteiro do CPC, trago para cá, com todos os seus requisitos, procedimentos, prazos, enfim, com toda a sua origem, toda a sua essência. Então, respondendo objetivamente a pergunta, recebi isso no processo, faço uma análise em cognição sumária, insta essa análise aqui da intervenção em terceiro. É possível que vislumbrar? Mando citar. Vou cumprir os requisitos lá do 125 e 129 do CPC, que trata da denunciação da lide. Mas repito e reitero, me parece assim, o que é essencial se traz denunciação da lide, não dá para falar depois assim, é denunciação da lide, mas aí você tem 30 dias para alegar o que quiser. E depois, tem mais um parágrafo que é absolutamente surreal, que é verificada a autoridade responsável, ele vai encaminhar os autos para o juiz privativo da Fazenda. Isso aqui tem que considerar como regra não escrita. Assim, você escolhe qual é o motivo que você quer aplicar isso. Porque não foi recepcionado pela Constituição, docente Cocores, porque viola a ideia de processo como um todo, porque aqui violaria a questão aqui da unicidade processual. Enfim, você escolhe o motivo. Então, receberia a denunciação da lide e aplicaria a integralidade do Instituto no processo de trabalho. Então vamos aproveitar o gancho aí, vamos deixar esse abacaxi no colo. Sabe aquele jogo batata quente que você vai passando pro lado, né? Então vamos deixar a batata agora no colo do Sandro. Sandro, parágrafo 2º e o parágrafo 3º dizem: se a defesa for calcada em documento hábil, e aqui eu interpreto que o documento hábil, suponho eu, seja a demonstração do ato administrativo, seja ele em caráter municipal, estadual ou federal, indicar o juízo competente, então nós temos que remeter os autos para o juízo competente. Primeiro, existe isso? Nós perdemos a competência daí? Quer dizer, a gente verificar que foi por ato... vamos supor que você esteja convencido. Não, realmente foi por ato municipal, ou foi por ato do governo do estado, ou foi por ato federal, pouco importa. A competência deixou de ser a nossa, então, realmente? Ou esse dispositivo que é lá de 1951, a alteração de texto de 51, ele realmente já não vigora mais agora? Como é que você encararia essa situação? Bem, no que se refere à competência material, me parece que os dispositivos estão derrogados pela letra da Constituição, né? Porque a Constituição fala, artigo 114, compete a Justiça do Trabalho, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo, administração pública interna, Estado, União, municípios,
Distrito Federal. Então, essa interpretação histórica, ela precisa ser feita, certo? De fato, naquela época, a competência da Justiça do Trabalho era mais limitada. Lembramos que era específica em relação demandas de empregados contra empregadores. A Constituição ela trazia, inclusive, os sujeitos processuais que poderiam litigar na Justiça do Trabalho. Aqui, hoje, nós não temos mais isso. Nós temos uma competência fundamentada não mais nos sujeitos da relação, mas na relação, nas ações decorrentes dessa relação e abrange os entes. Então, no que se refere à competência, me parece que está totalmente derrogado. Aí tem a questão a respeito do procedimento, certo? De fato, na época ali da CLT, o CPC vigente era de 39. Nós estamos já no segundo CPC posterior, certo? Eu acho um pouco difícil enquadrar a hipótese em denunciação de lide, porque denunciação de lide é aquele procedimento para chamar mais devedores, para responder junto, certo? E o fato do príncipe, ele diz o seguinte, que se caracterizado é o ente público que pagará. Não há solidariedade passiva. Não há solidariedade na obrigação. Então, me parece, o procedimento mais similar que nós teríamos na época do CPC de 73, que vigorou até 2015, era a nomeação à autoria, que era hipótese de substituição da parte, e que deixou de ser uma intervenção de terceiros específica para se tornar aquilo que o Lourival apontou muito bem, 338 a 339 do CPC. O meu problema em considerar aplicável exatamente ali o 339 do CPC é que ele substitui a parte. O réu indica que é devedor o ente público e, uma vez aceito pela parte autora, ele, empregador, sairia da lide e ficaria só o ente público. Ele não forma um litisconsórcio passivo. Ele implica uma substituição. E nós temos no processo do trabalho aquela característica da acumulação objetiva, que é vários pedidos. Então, veja bem, na inicial trabalhista, ainda mais reclamando verbas rescisórias, vai haver reclamação de verbas rescisórias que são devidas pelo empregador e aquela uma, duas, três, depois a gente pode entrar quais que caracterizariam a indenização, por essas responderia o ente público, certo? Então, haveria necessidade de que permanecessem tanto o empregador quanto o ente público até o final, para que a decisão, enfim, dissesse ou paga você ou paga você. Mas um tem que pagar, certo? O que eu acho aproveitável ali da questão da nomeação à autoria, que passou a ser matéria de defesa, é o fato de que a parte autora tem que concordar. Isso a gente está bem claro, já estava claro no antigo Instituto da Nomeação da Autoria e agora continua claro no texto do CPC que diz se a parte autora aceitar, certo? Por quê? Porque ninguém pode ser obrigado a litigar contra quem não quer, certo? Então, se o empregador simplesmente ele invoca a matéria, fato do príncipe, antes de mais nada, tem que dar vista ao autor para ver se concorda com a inclusão daquele lá no polo passivo, do ente público. Até porque trazer um ente público ao polo passivo implica mais direitos processuais diferentes, a retardamento no pagamento. Então, talvez a parte autora diga, não, eu não concordo. E aí, me parece que não cabe aceitar o fato do príncipe. Se a parte autora, que ingressou com a ação, não quer. Coisa que na denunciação à lide ela não tem autoridade para rejeitar. Se a gente considerar que esse procedimento de intervenção de terceiros é uma denunciação à lide, aí fica complicado porque a parte autora não pode recusar a indicação do denunciado. Certo? Mas, enfim, acho que eu acabei entrando aí em mais minúcias, não sei, mas a questão aqui me parece que é um instituto sui generis, é complicado, porque a CLT faz essas coisas sui generis mesmo, né? Mas o instituto mais próximo que nós teríamos seria a antiga nomeação da autoria, substituída por matéria de defesa, tendo que haver concordância da parte autora,
E quanto ao prazo, eu teria a tendência de considerar os 30 dias, porque eles são literais, e os prazos lá na denunciação à lide, eles são genéricos para qualquer tipo de pessoa jurídica, certo? Aí entraria na questão, prazo em dobro para contestar, essas questões, prazo em quádruplo, né, para contestar, em dobro para recorrer, os privilégios da Fazenda Pública na hora de apresentar defesa, certo? Então, eu tenderia a seguir a literalidade do 486, dizer, em 30 dias apresente a defesa a respeito da matéria e continue ambos os réus em litisconsórcio, não unitário, porque a decisão será diferente entre um e outro, até o final da lide para dizer se é o empregador que vai pagar pela metade, no caso de caracterizada força maior, se é o ente público que vai pagar por inteiro a indenização, no caso de fato do príncipe, ou se rejeitadas as duas matérias, não é nem força maior nem fato do príncipe, o empregador paga tudo e pronto, ponto final. A vantagem da gente entrar em minúcias é que você vai esquentando a batata, então vai complicando para cada pessoa que vem depois aí, né? Camila, o problema que parece que está muito claro aqui é que realmente a alusão que a CLT faz ao próprio chamamento à autoria não guarda nenhuma relação, não é nem com o atual CPC, ele não guarda relação sequer com o CPC de 73, porque é uma referência de 1951, então ele se refere às modalidades de intervenção de terceiros lá de 1950. E ainda assim, a CLT ela vai fazer alusão a isso como matéria de defesa. Tá, então, o que eu gostaria de ti são duas questões. Primeiro, como é que você avalia a adoção ou não dessa intervenção de terceiros, ou sequer é uma intervenção de terceiros no sistema atual? E uma outra hipótese que eu gostaria, só para a gente talvez terminar essa temática, que é a possibilidade, não de que seja matéria de defesa, mas de que o autor na inicial alegue que a responsabilidade, ainda que em caráter sucessivo, é do município, ou até caráter principal, porque às vezes a empresa fechou mesmo, no afinal de contas, e ele sabe que é infrutífero ir atrás dela. Como você lida com essa situação? Eu não vejo o 486 trazendo nenhuma das figuras conhecidas de intervenção de terceiros. Para mim é algo absolutamente sui generis. Aqui eu acompanho o Manuel Antônio Teixeira Filho, nosso mestre paranaense. Porque, veja, o que o Sandro falou ali, né? Eu não estou excluindo o empregador do polo passivo com relação às outras parcelas. Ali eu estou discutindo com relação a ente público só a questão da indenização. E aqui daí eu vou fazer deixar a indenização guardadinho para complementar depois, né? Então, se é uma hipótese sui generis, me parece que a gente tem que seguir exatamente o regramento do 486, de forma que, para mim, está excluída qualquer possibilidade da parte autora requerer essa responsabilidade, porque o 486 diz expressamente que é a empresa que alegará. Então, do meu ponto de vista, o autor, ele pede o pagamento. Quem vai pagar para ele, a rigor, não interessa, desde que ele receba. Pensando aqui em termos, digamos, não muito técnicos. Mas assim, eu tô litigando contra o meu empregador e eu quero receber minha indenização. O empregador, sim, poderá alegar essa situação de intervenção sui generis, né? E daí, como o Sandro disse, eu acho que tem que seguir o procedimento do 486, por mais esdrúxulo e mais estranho que ele possa parecer, porque eu não vejo como encaixar nas hipóteses do CPC. Acrescentando aquilo que o Sandro já disse, né, tanto na questão da substituição como na questão da denunciação, o que eu vejo ainda mais grave na questão da denunciação é que a denunciação seria um direito de regresso. Então, eu pressuponho que o empregador pague e ele tem regresso contra o poder público. E não é isso que o 486 diz, e eu acho que a gente nem pode dar essa interpretação de direito de regresso, porque eu poderia admitir, nesse caso, que o empregador pagasse corretamente na rescisão e depois ele ingressasse com ação própria daí no juízo competente, que seria o juízo, a justiça comum ou a justiça federal, dependendo de quem você considerar o ente responsável, pedindo o regresso dessa indenização. Me parece que isso não encontra qualquer possibilidade no ordenamento jurídico dentro do aspecto trazido pelo 486. Então, assim, o 486, ele traz um procedimento muito específico e eu não vejo como fugir dele. Então, para mim, não pode o autor postular, não é denunciação, não é chamamento ao processo, não é substituição, não é um instituto inventado pela CLT. E, como tal, tem que seguir o procedimento que eles inventaram ali, né? E daí eu só faço a observação, Roberto, da questão da indenização,
que assim, o Sandro fez uma observação, se for força maior, o empregador vai pagar na forma do 502. Se for o 486, daí o poder público pagará a indenização integral. Eu já acho que como o decreto, a lei, reconheceu expressamente que é força maior, se for atribuir responsabilidade para o poder público na forma do 486, a indenização tem que ser paga no 502, na forma do 502. Reconhecendo como força maior, porque não é excludente, é aquilo que eu falei na minha intervenção anterior. Você não tem uma situação excludente aqui, então a força maior está reconhecida. Então o pagamento será na forma do 502. E o ente público, se assumir essa responsabilidade na forma do 486, ele assume na forma que está prevista na CLT, que é a forma do 502. Aproveitando, então, já que houve a referência ao 502 aqui, Lorival, você abriu a tua explanação hoje dizendo, olha, é força maior. A lei diz que é força maior, está reconhecido normativamente que é força maior, e mesmo que não tivesse reconhecido normativamente, quero acreditar que ninguém vai entender que uma pandemia mundial não se enquadra perfeitamente ao conceito jurídico de força maior. Mas tudo bem, o fato de nós reconhecermos que é força maior, então a gente pode excluir, dependendo do caso, né, ou dizer, olha, isso aqui não estou enquadrando no 486, mas estou enquadrando como força maior. A CLT faz várias alusões à força maior. Ela fala de força maior para autorizar a prestação de horas extras, sem contratação prévia. Ela autoriza até 12 horas, isso pela redação original da CLT, né? Até 12 horas de trabalho por conta da força maior. Ela prevê especificamente no artigo 502 os pagamentos decorrentes e exceções a essas indenizações do caso de força maior. A força maior prevista na medida provisória é essa força maior? É exatamente essa força maior que nós estamos falando na CLT, gerando todos aqueles efeitos? Porque, por exemplo, nós estamos tendo uma discussão, e eu gostaria que de repente você observasse a respeito, que é o saque do FGTS. Porque se é a força maior lá da CLT, é também a força maior da Lei 8.036. Então, para autorizar o saque do FGTS. E aí está tendo toda essa confusão. Pode sacar? Não pode? Precisa de reconhecimento da Justiça do Trabalho como força maior antes. E que força maior é essa que a Justiça do Trabalho tem que reconhecer e que não há uma pretensão resistida, rigorosamente falando? Como é que você lida com essa situação? Como eu te disse, Lida Albar, é a força maior. Eu parto dessa premissa. E se é a força maior, eu tenho aqui inicialmente 2 desdobramentos. O primeiro, sendo força maior, a MP 927 e 936 e o artigo 503 me dão alguns mecanismos para a manutenção do emprego. Redução de salário, redução proporcional de salário e de jornada, antecipação de feriados, férias coletivas, banco de horas diferenciado. Então, pelo fato de ser força maior. E para mim, aqui o que a gente está fazendo aqui é uma prova que é força maior. A gente está se reunindo aqui de forma virtual, ou seja, mudou a nossa vida. Então não há dúvida que isso é força maior. Mais do que isso é o quê? Só se caiu um meteoro para não ser força maior. E aí acabou. Daí, resolveu. Caiu o meteoro, acabou. É a força maior que eliminou todos os empregos e todos os habitantes. Então, fixada a premissa que é a força maior, ela imediatamente fornece ao empregador a possibilidade da utilização de todos esses mecanismos para a manutenção do emprego. Se ocorrer a extinção do empregador, a força maior permite o quê? A redução pela metade da indenização. Isso é decorrente do quê? Da pandemia, do Covid. Se dentro desse conceito houver um ato estatal que seja decisivo para a continuidade do trabalho, melhor dizendo, aí eu caio na hipótese do fato do príncipe. A força maior, ela tem um regramento que ela divide entre empregado e empregador o problema. Porque o empregado vai receber menos. Então, a força maior atinge a todos. O empregado vai receber salário menor, vai ter um regime de trabalho diferente, vai ter a rescisão pela metade. A força maior alcança o empregado e alcança o empregador. O fato do príncipe, não. Ocorrendo o fato do príncipe não permite nenhuma dessas outras medidas. O fato do príncipe permite o quê? Que a indenização seja paga pelo Estado. Então, a força maior, todas as empresas estão autorizadas, no meu entender, a utilização aqui da MP 927, 936, com as ponderações feitas pelo Supremo, permitindo, inclusive, negociação direta e individual. Isso é outra matéria, isso gera uma live à parte,
qual é o efeito disso. Mas o fato de existir a força maior, então, desborda imediatamente essas prerrogativas previstas nas duas MPs. Então, aí o passo é o seguinte: houve rescisão no contrato, paga pela metade. Isso foi decorrente do ato estatal que impediu a realização das atividades? O empregador é responsável. Desculpe. O Estado é responsável pelo pagamento integral da indenização. Essa é a forma que eu vejo da Bárbara. Sandro, você mencionou, quando você fez a tua primeira alusão, ao fato de que existe uma diferenciação da forma como está sendo tratado. Porque, mesmo que a gente reconheça, e me parece que todos nós reconhecemos isso, de que nós temos uma força maior na pandemia, isso evidentemente não significa um cheque em branco, não significa uma chancela para que o Estado faça o que bem entenda. Né? Quer dizer, não é porque tem uma pandemia que você pode fazer qualquer coisa, porque tudo está justificado por um decreto de calamidade pública ou por conta do reconhecimento de uma força maior. E nós temos visto isso porque a forma de tratamento que diferentes estados, diferentes municípios, inclusive, têm destinado ao tema é diferente. Dentro do estado do Paraná, você tem municípios que adotaram determinadas medidas e municípios que adotaram outras. E isso, obviamente, impactou a economia de formas distintas. Essa avaliação, não da legalidade da medida, mas a medida pode ser legal, a medida pode até estar inserida dentro da competência legislativa ou não do ente municipal, mas essa avaliação com relação aos efeitos e ao mérito da decisão, ela cabe à Justiça do Trabalho? Quer dizer, a gente tem que fazer essa avaliação, a gente avalia só os efeitos, só a consequência. É importante saber se o ato foi legal, se ele foi ilegal, se decorreu de extravasamento de competência, se não. É possível ter um fato do príncipe mesmo que toda a parte formal esteja respeitada? Como é que fica a nossa competência e o grau de extensão que o Poder Judiciário pode se inserir nisso, o grau de ativismo que nós podemos ter, digamos, dentro dessa matéria? Aí me parece o seguinte, veja bem, no fato do príncipe é relevante para a caracterização se o motivo determinante foi válido, se não foi, se foi no interesse público, se não foi, certo? A gente tem que perceber que o 486 ele pressupõe um ato válido e regular. É legalidade que é pressuposta, e não ilegalidade. Então, veja, eu até vi alguns posicionamentos dizendo, mas não pode caracterizar porque foi necessário que o município ou o Estado fizesse. Isso é irrelevante a caracterização. Né? Se o poder público age com desvio de finalidade, se ele age de maneira irregular, se ele está praticando o ato em desrespeito a algum requisito, seja de validade formal, seja na substância, isso tudo pode gerar uma segunda demanda, isso sim, na justiça comum da empresa, pedindo danos morais, pedindo outras questões, e o fundamento é diferente, é o artigo 37 da Constituição, que fala da responsabilidade objetiva do Estado, certo? O Estado me causou dano por ato ilícito e irregular. E também, a gente já sabe, a responsabilidade objetiva do Estado também ocorre no caso de ato regular do poder público, mas que tratou aquele administrado de forma desigual ao restante da sociedade, certo? Então, essa discussão quanto ao ato ser válido ou não, eu acho que não cabe por irrelevância. Não cabe a Justiça do Trabalho se iniciar por ser absolutamente desnecessária. Certo? E voltando um pouquinho ao que nós estávamos falando, eu acho que muito dos nossos posicionamentos decorre do fato de nós vermos essa relação de interconexão entre os institutos do fato do príncipe e da força maior. Certo? O que é continente e o que é conteúdo aí? Certo? Há uma relação de gênero e espécie ou não, certo? Porque isso vai determinar a análise dos requisitos, vai considerar se os requisitos da força maior têm que estar presentes para a caracterização do fato do príncipe ou não. Se você considerar que são
institutos, ambos podem determinar a ruptura da relação contratual. Mas essa é a única coincidência entre eles, porque eles são institutos distintos. Você alivia alguns requisitos para a caracterização do fato do príncipe ou não. Tá? Isso é importante só a gente parar para analisar, certo? Por exemplo, nós temos jurisprudência a respeito do fato do príncipe, que é o caso clássico, desapropriação de terras para fins de reforma agrária. Não houve um fato inesperado, não houve inclusive, o processo de desapropriação ele é lento e pode demorar anos e haver uma expectativa de que aconteça. E mesmo assim caracteriza o fato do príncipe, certo? Então, a análise dos requisitos elas podem variar considerando ou não se são institutos diversos ou não. Eu tendo a considerar que são mais diferentes do que semelhantes, certo? De forma a não comungar exatamente os mesmos requisitos, certo? Mas, enfim, me parece que no processo, uma coisa só que eu queria acrescer, o réu pode alegar de forma sucessiva as duas matérias, tá? O que é mais interessante para o empregador? Dizer que é fato do príncipe, né? Porque aí o ente público responde integralmente. Na força maior, ele paga pela metade. No fato do príncipe, ele não paga. Então, pode ser interessante para o empregador alegar primeiramente o fato do príncipe, vem o ente público para o processo, mas na mesma defesa colocar em não sendo reconhecido o fato do príncipe, que seja reconhecida a força maior para que a indenização devida seja considerada pela metade, certo? Então, enfim, eu acredito que esses pontos aí é interessante acrescer para a gente deixar um quadro mais fechado aqui do conhecimento que a gente está compartilhando. E um cenário que pode acontecer também, aqui a gente está tratando de hipóteses de existência de alguma resistência, digamos assim, mas Camila, uma coisa que pode acontecer, e eu acho que é fácil de a gente visualizar isso, é uma situação em que rigorosamente as partes estão de acordo sobre o fato do príncipe. Nada impede que a empresa invoque o fato do príncipe e o autor instado a se manifestar diga, é verdade, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso, mas está com absoluta razão o réu, e nós não temos rigorosamente uma controvérsia, e obviamente o ente estatal chega numa situação de extrema desvantagem, não é? Porque tá os dois lados contra ele, né? O autor querendo indenização do Estado e o empregador dizendo a culpa é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. E é uma situação que não é tão estranha, porque nós vemos isso acontecer em algumas situações de terceirização, por exemplo, inclusive até envolvendo o Estado, né? Não é raro, às vezes, que você esteja em audiências de instrução e tá lá o autor e o réu primário tentando comprovar que a responsabilidade é do réu secundário. E isso afeta o comportamento? O juiz pode chegar, por exemplo, o réu vem e diz, isso é fato do príncipe. O juiz pega e diz, não, tem nada a ver, indefiro em limine. Mas o autor chega e diz, não, mas eu concordo. Como lidar com essas situações? Eu vou responder com uma pergunta, problematizando ainda mais. Porque, você veja, o 486, ele não fala em tipo de procedimento ali. Ele não fala na reclamatória trabalhista, o réu alegará. Então, imagine a situação. As partes, empregado e empregador, apresentam um acordo extrajudicial para homologação do juízo, né, em que tem lá uma das cláusulas que diz: as partes reconhecem que a rescisão do contrato decorre da hipótese do artigo 486 da CLT e o réu requer a aplicação do procedimento previsto no 486. Se veja que é uma situação que, assim, as partes já concordaram, é um acordo, né? Como que vai ser homologado isso? Então, eu vejo que a concordância do autor, na verdade, para a hipótese do 486 ali, ela não tem relevância, né? Numa reclamatória trabalhista normal, o réu alegando, você vai ter uma coisa meio esdrúxula, mas você vai ter assim a discussão autor responsável pelo pagamento, seja quem for, e você vai ter uma discussão paralela do empregador com o poder público.
né? Nessa hipótese do acordo extrajudicial, você não tem a primeira relação, mas você vai discutir a segunda. Então, você veja que o procedimento ele é tão fora do nosso padrão, e como ele é muito genérico na sua regulamentação, a gente fica com essas situações que podem surgir, e como você disse, as partes já podem concordar de antemão, né? E daí vai a disputa entre o empregador e o poder público. Eu acho que a concordância do autor só legitima o procedimento, porque você vai ter um alongamento do seu processo. Aí, né? Quando você traz o ente público para se manifestar no processo, a gente sabe que o efeito disso é um longo elastecimento da duração média do processo. Mas, em termos de mérito, da responsabilidade, a concordância do autor não afeta nada. Eu acho que aqui é uma questão meramente procedimental de mostrar que o autor está concordando com o procedimento, mas a responsabilidade do poder público em nada é afetada pela concordância da parte autora. Bem, Lorival, para a gente ir para a nossa reta final aqui, já estamos avançados aí no nosso horário previsto, tá? Mas só para a gente manter essa nossa tendência aí de temas mais práticos aqui no final, eu mencionei antes a questão lá do FGTS. Tá. Nós temos duas situações que estão em discussão atualmente do FGTS. A primeira delas, aparentemente, seria simples. O contrato de trabalho rescindido com alegação de força maior, veja, não é nem fato do príncipe, força maior, tá? E a pessoa quer sacar o FGTS nessa circunstância. Tá? Já está havendo relatos de resistência a esse saque, porque quem teria que reconhecer a força maior é a Justiça do Trabalho. Então, a primeira dúvida é, as partes têm essa disposição, quer dizer, o empregador pode consignar lá, olha, o motivo é força maior, essa é a razão da rescisão desse contrato. Ou é só a Justiça do Trabalho que detém essa prerrogativa de dizer que o motivo é força maior? Essa é a primeira questão. E a segunda é possível nós movimentarmos, no teu entender, o FGTS em razão, não da pessoa ter um contrato rescindido, o contrato está em vigor, mas como é uma calamidade pública, como é um desastre natural, digamos assim, né, um motivo de saúde, você acha que enquadra aí uma das possibilidades de movimentação do FGTS? Tá, a gente tem o hábito de pensar sempre no âmbito processual, né? E a tua pergunta é: pode o empregador colocar lá no TRCT força maior? Sim, pode. Por quê? Porque a MP 927 falou: vivemos hoje num momento de força maior. É óbvio que se houver um processo depois, uma discussão processual depois disso, é dele o ônus argumentativo de comprovar a existência daquela situação. Mas há um impedimento, veja, não me parece razoável que eu imponha ao empregado e empregador que venham para o judiciário definir se isso é força maior ou não. Por que eu não vou permitir que empregado e empregador, no exercício da possibilidade de definir quais são as modalidades contratuais, ou melhor dizendo, no exercício da possibilidade de definir quais são as modalidades de extinção do contrato, por que eles não podem definir que se trata de força maior? Não vejo necessidade de judicialização dessa matéria. Entendo que o empregador pode colocar, e disso, a partir desse momento, faculta, evidentemente, o empregado a movimentação do valor existente na sua conta vinculada. Se a Caixa Econômica não quiser liberar, alegando que o motivo é porque a Justiça do Trabalho não reconheceu, nessa situação, você entende que o caso seria, da nossa competência, o trabalhador ele pode ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho para movimentar a conta, essa é a primeira delas, e a segunda seria, nesse caso, uma ação propriamente dita com o réu, ou até com a Caixa Econômica, no polo passivo, ou você entende que seria jurisdição voluntária daí? Essa é uma discussão antiga que a gente já tem, né? E até hoje não chegamos a conclusões razoáveis de como funciona. Me parece que não é uma ação contra o réu, porque o réu não opôs resistência injustificada a isso. O réu sequer participa dessa matéria. O autor quer movimentar o fundo de garantia, recebeu a documentação necessária para fazer isso, e existe um impedimento da Caixa Econômica. O empregador não faz parte. O empregador, não houve um ato do empregador que afete qualquer forma de patrimônio do trabalhador que justifique a sua colocação no polo passivo. Me parece aí que seria, sim, hipótese de jurisdição voluntária. E aí,
surge o segundo problema. Então, a primeira pergunta é, cabe ao empregador? Não. É jurisdição voluntária ou não? É voluntária. E aí a pergunta final é, quem é o competente para julgar isso daí? É a Justiça do Trabalho ou a Justiça Federal? Aí a gente vai entrar se a gente for pegar assim, o entendimento histórico, né, da Justiça do Trabalho, o entendimento seria da Justiça Federal, né? Mas eu sou bem propenso e bem favorável a receber esse tipo de demanda, ou melhor dizendo, de jurisdição voluntária, e uma vez preenchidos ali os resultados, expedir o alvará e suprir a manifestação de vontade que a Caixa Econômica não emitiu. Ou seja, julgaria o processo, consideraria competente. Eu sou muito adepto da tese de que eu sou um cara muito competente, sabe? Eu sou cheio de competência. Sandro, pra gente não encerrar, porque ainda vou deixar a palavra aberta depois, mas pra gente tentar terminar aí com uma encrenca grande, e eu sei que você gosta das questões, assim, grandiosas, então vamos tratar uma bem grande aí pra ti, assim, que é uma senhora encrenca. Ok, força maior, já concordamos, é uma situação de força maior, ela gera efeitos previstos lá na lei, legal, obviamente cabe ao empregador, eu acho que ninguém duvida disso, cabe ao empregador comprovar a relação de causa e efeito com a força maior, no caso. Quando termina uma força maior? Em que momento a gente pode dizer, olha, até aqui eu reconheço que podia ser força maior, a partir daqui não, que acabou, já não é uma força maior esse troço. Tem algum critério, algum elemento, algum princípio que possa ser utilizado num cenário como esse? Ou, infelizmente, vai ter que ser eternamente caso a caso até o momento que a gente chega? Deu, né? Já estamos em 2030, já não é mais culpa da pandemia de 2020. Como é que fica esse cenário? Então, assim, analisando no ponto de vista literal, a MP 927, ela falou para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Até o final do ano. E o Decreto Legislativo, ele menciona a data de 31 de dezembro de 2020, certo? Só que, assim, a questão é se cabe usar analogia ou não. Por quê? Ele está falando em relação à matéria fiscal, certo? Está falando de matéria fiscal. O decreto legislativo ele não entrou em minúcias trabalhistas, certo? E me parece um pouco complicado considerar... a gente ainda está no exercício de futurologia, mas, na verdade... Pode ser que daqui a 2 meses, 1 mês, 2 meses, as coisas voltem à normalidade e não se justifique alguém pegar esse dispositivo para alegar que uma despedida lá em dezembro, em novembro, mereça a invocação do Instituto da Força Maior. Então, assim, eu creio que o mais correto será analisar... Eu sempre acho que justiça não se faz a granel, sabe? Justiça é do caso concreto. Então, o caso concreto é que deve ser ponderado, analisado. Pode ser que alguma atividade seja, sim, afetada até 31 de dezembro ou além, né? Mas talvez não seja possível determinar isso, não. Força maior tem que ser analisado no caso concreto mesmo. Camila, a força maior... nem sempre é um fato notório, às vezes pode ser uma força maior tão localizada que a gente precisa que seja comprovado. Mas no caso da pandemia, aqui me parece que é um fato notório, daqueles assim, brutalmente notórios. O fato notório, como a gente sabe, independe de prova. Mas no que diz respeito às consequências desse fato, como é que fica? Presume que eventuais rescisões decorreram do fato maior? O empregador tem que chegar e provar por A mais B, olha, eu tive um impacto X no meu rendimento no mês tal, tal, tal e tal, e por isso agora no mês tal eu estou efetivando essas rescisões. Fica meio que como uma modalidade de justa causa, que eu tenho que comprovar ali as relações de causa e efeito. Como é que você enxerga isso? O fato é absolutamente notório, como você falou. O nexo de causalidade, não. Né? Você tem atividades, por exemplo, que estão se expandindo com a força maior que a gente está vivendo nesse momento. Eu diria, por exemplo, atividade bancária. A gente nunca teve no Brasil um processo de bancarização tão grande como a gente está tendo agora.
né? Assim, todo um grupo populacional que nunca teve acesso a serviços bancários, de repente ganhou uma conta digital que mal sabe usar. Então, você vê, é um setor que me parece, a não ser prova muito cabal, não está sendo afetado pela força maior, né? Outras situações, por exemplo, que é inimaginável, serviços médicos. A gente imagina, não, serviço médico, atividade essencial, está sendo afetado pela força maior pelo excessivo trabalho. Não necessariamente. A gente está vivendo uma situação muito particular em alguns lugares do Brasil, aqui no Paraná, inclusive, de hospitais e clínicas privadas que estão demitindo por conta da falta de trabalho. Os pacientes não estão indo até os hospitais porque há um certo receio com relação à possibilidade de contaminação nesses ambientes. Inclusive, hoje, num grande site de notícias, teve uma informação justamente sobre isso, que os médicos estão alertando. Vocês devem procurar os hospitais. Os hospitais estão preparados para receber os pacientes de emergência. Então, você veja, essa é uma atividade inimaginável você pensar que, nesse caso, essa força maior específica afetaria. Mas, de repente, no caso concreto, pode surgir a situação que sim, que essa força maior justifique a extinção de estabelecimentos. O Sandro mesmo falou da situação lá do hotel, né, do hospital. Então, assim, você tem uma série de situações que, como o Sandro falou, é caso concreto. Não tem como a gente dizer que toda a situação de demissão, de rescisão contratual acontecida nesse período da pandemia vai ser decorrente da força maior. Então, é caso a caso, não tem como se estabelecer um padrão. Bem, a dificuldade que a gente enfrenta, e eu acho que isso ficou muito claro para nós aqui, é que realmente os efeitos são muito individualizados sobre cada tipo de empresa, cada ramo de atividade, cada localidade, porque eles reagiram de forma bastante diferente, não é mesmo? Senhores e senhora, querem acrescentar mais alguma coisa? Algum outro item que gostariam de destacar ou já podemos ir encerrando? Dorival. Um ponto bem rápido aqui, Dalla Barba. A gente falou aqui muito em indenização, quem paga a indenização. O que é essa indenização? Não vou ter tempo aqui de fazer aqui um apanhado histórico para definir, mas para ser bem, então, objetivo e direto. O que é essa indenização? Para mim, é apenas a conhecida multa de 40% do FGTS. 13º, férias, saldo de salário, continuam sendo de competência, melhor esclarecendo. Na hipótese de fato do príncipe, quem paga é o Estado. O Estado vai pagar o quê? A multa de 40%. Aviso prévio devido? Entendo que não, porque é um aviso prévio devido quando eu quero rescindir o contrato. É uma denúncia, é uma denúncia vazia. Não tem essa hipótese aqui. Férias, 13º e saldo de salário continuam sendo responsabilidade do empregador. E na força maior, que é devido 50%, é devido 50% do quê? Da multa de 40%. O empregador vai pagar, portanto, uma multa de 20%. As demais parcelas, 13º, férias, continuarão sendo devidas normalmente. O aviso prévio nas duas hipóteses. Esse é o complemento que eu queria fazer. E que talvez gere mais 42 minutos de discussão. E aqui a referência à indenização parece que a gente pode entender isso sistemicamente ali, porque o artigo 478, ele falava quando ele fala da indenização, ele fala daquela indenização de 1 mês de salário por ano de serviço, ou fração superior a 6 meses, que foi substituído pela indenização de 40%. Camila? Só retomando aqui uma fala do desembargador Cássio, da primeira live, que ele falou do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Nos últimos 4, 5 anos, nós estivemos aí a todo momento tendo rotineiramente discussões envolvendo direito do trabalho e justiça do trabalho, né? E muitas vezes a gente discutindo a importância e a relevância da justiça do trabalho para a sociedade. Eu acho que são momentos como esse que mostram, né, a nossa importância para a sociedade. São discussões absolutamente complexas, que vão moldar aí os próximos 2, 3, 4 anos da nossa atuação. A gente vai ter um período de queda da situação, isso é notório, vamos ficar um tempo aí sentindo os efeitos de tudo isso, depois as pessoas vão começar a entrar com as ações, e nós teremos um longo período de discussão de todas essas questões que nós estamos discutindo aqui nas lives, que
a Matra e a Ematra têm feito e, novamente, a Justiça do Trabalho mostra a sua importância para a sociedade. Eu só queria pontuar isso. Nosso aspecto político, né, Roberto? Nós que somos uma associação de juízes, acho que é sempre importante ressaltar a importância do nosso trabalho. Agradeço a participação aí. Até a próxima. Excelente. Sandro, alguma palavra de despedida aí para os nossos colegas? Eu queria, só para aproveitar o momento, fazer um adendo à fala do Lorival e um adendo à fala da Camila. Matt Fischer. Em relação antes ao que a Camila falou, das atividades médicas, olha como a coisa é complexa e como a gente tem que analisar o caso concreto. Mesmo aquilo que a gente pressupõe que possa ter sido não afetado ou afetado, o caso concreto pode nos surpreender. Eu tenho uma irmã que é médica em Joinville, pertinho aí de Curitiba, e ela falou que caiu 40% no hospital de Curitiba o atendimento a pessoas com AVC. Caiu 40%. Ou seja, o AVC deixou de acontecer? Não. Não tem razão pela qual os AVCs não tenham acontecido. O problema é que as pessoas não estão indo mais aos hospitais. E elas estão com medo de ir às clínicas e hospitais. E isso... Então, mesmo numa atividade que parece estar diretamente vinculada ao problema, que é a atividade médica, nós poderemos ter invocação aí de uma força maior que foi catastrófica, né? E em relação ao ponto do Lorival, muito importante, qual é essa indenização? Eu concordo que é a indenização de 40%, mas eu tenderia a considerar inclusa também a indenização adicional, aquela lá da Lei 7.238, de ser despedido no trintídio anterior à database, porque já o próprio nome é adicional, certo? Então, veja bem, adicional o quê? A indenização que existia, certo? Se a ruptura aconteceu ali, o direito a ruptura aconteceu por culpa de quem? Por ato de quem? Do poder público? Me parece que seria o caso. E também as indenizações de garantias de emprego. Veja bem, o empregador ele foi impedido de manter aquele cidadão que estava na garantia de emprego do artigo 118 da Lei de Benefícios. Ele foi impedido de manter a gestante. A gestante vai perder a indenização? Não. Mas quem que impediu o empregador de continuar a sua atividade e poder cumprir a garantia de emprego? O poder público. Então, eu penso que é uma tese defensável que, além da indenização de 40%, outras indenizações que especificamente tenham sido decorrentes da ruptura contratual e que o empregador foi impedido de cumprir o dever específico, que é o de manter o emprego, aí tenderia a considerar que o ente público poderia ser responsabilizado. Agradeço a oportunidade, acredito que aqui a gente abordou muita coisa legal e estamos aí. Abraço. Tudo bem, então. Eu fui cobrado pela colega Nancy, diretora da escola, que na última live eu não fiz uma citação no final como eu tinha feito na primeira, né? Então a gente tem que tentar estabelecer uma tradição. E sobre o nosso tema de hoje, eu tava pensando e me recordando no livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Ele coloca na boca de um filósofo que está atrás da verdade absoluta, não sabendo na época que a resposta é 42, como todos nós sabemos, mas na época ele não sabia. E aí ele diz o seguinte, que nós exigimos fronteiras rigidamente definidas da dúvida e da incerteza. E como nós vimos hoje, se tem uma fronteira jamais rigidamente definida, lamentavelmente, para a frustração do nosso filósofo, são essas. Desde 1951, procurando respostas para esses itens, e olha aí, nós estamos ainda cheios de dúvidas, mas é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz evoluir, e eu espero que a nossa live de hoje tenha contribuído um pouquinho, que seja pelo menos, para nós encontrarmos essa eterna e utópica verdade absoluta. Agradeço uma vez mais aí a todos que nos acompanharam, que nos prestigiaram, que assistiram ao vivo, que assistirão depois também. Ficamos muito felizes e muito honrados com o prestígio dado a nós nesses nossos eventos, viu? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Nós vamos ficando por aí. Tchau, tchau. Boa noite.